A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao estudo de mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando aí neste trimestre, quarto trimestre de 2022, o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje vamos estudar, meus amados irmãos, a lição aí de número 3, que tem por data 16 de outubro de 2022, e o tema da lição, o título da lição é As Abominações do Templo. Então, nesta lição, meus amados irmãos, vamos estudar aí o capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, Neste capítulo, o profeta Ezequiel, que se encontrava exilado lá na Babilônia, ele vê abominações sendo cometidas em Jerusalém. E uma pior que a outra, Cada abominação pior que a outra, Na primeira visão, que vai ali do versículo 1 até o versículo 6 deste capítulo 8, Ezequiel viu ali um ídolo sendo adorado publicamente no portão norte de Jerusalém. O norte era a direção típica, de onde os inimigos de Judá se aproximavam. Então, em vez de colocarem a sua esperança e a sua confiança em Deus, eles estavam ali confiando nesse ídolo para a sua proteção. Mas a situação piora, meus amados. Na segunda visão, que vai ali do versículo 7 ao versículo 13, o profeta Ezequiel é levado para um local mais privado, que era a entrada para o pátio do templo. E ali Ezequiel vê 70 líderes adorando ídolos semelhantes aos ídolos egípcios, desenhados em uma parede. Você pode imaginar, queridos, o profeta Ezequiel vendo os líderes de Judá adorando ídolos egípcios e declarando que o Senhor não os vê e os abandonou? Conforme está no versículo 12, Diz assim: Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Queridos, isso é terrível. Mas tamanha perversidade fica ainda pior na próxima visão. Como eu falei, era uma visão pior que a outra. Então, na outra visão, Ezequiel vê mulheres que praticam ali um ritual babilônico, chorando para um deus chamado Tamuz. O ritual tinha ali como objetivo apressar a ressurreição dentre os mortos do deus Dumuzu, que era o nome babilônico para Tamuz. Esse ritual, queridos, marcava ali o fim do inverno e simbolizava fertilidade e vida nova. E essas mulheres estão de luto pelo deus do inverno que estava morto, em vez de adorarem ao Deus vivo. Mas a visão final, queridos, desse capítulo 8 é a mais abominável ainda. Esta visão tem lugar no próprio templo. O profeta Ezequiel vê ali 25 homens de costas para o templo, olhando para o oriente, adorando o sol. Eles dão as costas para o Criador e adoram a sua criação. Queridos, essas visões não deixam ninguém de fora. As visões de idolatria incluíam a todos, homens, mulheres, povo, líderes, ídolos e deuses de todas as regiões. A idolatria se espalhara por toda Jerusalém e até mesmo para o interior do templo. É importante, queridos, notar que nessas visões da idolatria de Judá, esses adoradores de ídolos nunca diziam que Deus não existia. Na verdade, o povo de Judá e os seus líderes reconheciam a sua existência, mas negavam a sua relevância em suas vidas. O mesmo pode ser dito aí de nós, Às vezes, Nós professamos nominalmente nossa fé
e raramente questionamos aí a existência de Deus ou o seu cuidado por nós. No entanto, queridos, quando enfrentamos problemas, né, uma doença grave, dificuldades financeiras, né, devido a cortes nas horas de trabalho, desemprego ou até problemas em nossos relacionamentos, o nosso comportamento muitas vezes aí nega o que professamos. Agimos como aqueles que não esperam no Senhor. Mas aqui estão as boas notícias. Deus quer nos ajudar e tem todo o poder no céu e na terra para fazer isso. Então você e eu podemos confiar nele acima de tudo. Graças a Deus. O texto áureo da nossa lição, queridos, se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. A verdade prática, queridos, destaca que o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Então, nessa lição, nós vamos ver aí essas visões, né, que o profeta Ezequiel teve ali, que Deus mostrou para ele, né? Aí que está relatado neste capítulo 8 aí do livro do profeta Ezequiel, que é o tema da lição de hoje, a lição 3, abominações no templo. A introdução da nossa lição diz assim: a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos, capítulo 1 e 40 ao 48, além do capítulo 8 ao 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do Templo de Jerusalém. Então, o objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então, a nossa lição aqui está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico fala sobre a visão. E os outros 2 tópicos nós vamos falar sobre as 4 visões que Ezequiel teve, né? No segundo subtópico, sobre as abominações, primeira parte. E no terceiro tópico, sobre as abominações, a segunda parte, né? Então, aqui no primeiro tópico, queridos, sobre a visão, né? Então, novamente, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão de carruagem divina, e a especifica aí no tempo e no espaço, com precisão, né? Pois ele mesmo relata que aconteceu no 5º dia do 6º mês do 6º ano. Ano da sua contagem, né? Provavelmente aí é do seu exílio, estando ele ali assentado em sua casa, e os anciãos de Judá também estavam assentados diante dele. Então a mão do Senhor veio sobre ele, e ele teve ali visões reveladas por Deus, né? Então uma visão ali da carruagem divina, queridos, aparece já diante de Ezequiel, como já havia acontecido anteriormente. Como podemos ver aqui no versículo 4, né? Como pode-se ver no versículo 4 desse capítulo 8, que diz assim: E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele já tinha uma visão anterior, né? Mas agora, queridos, entretanto, uma mão se estende, segura Ezequiel e o transporta para Jerusalém, para que ele então pudesse ver por que a cidade e o seu templo tinham de ser destruídos. Então ele olhou e viu, né? Alguém ali parecendo usar trajes afogueados, né? Desde os seus lombos até os seus pés, e dos lombos para cima de um grande resplendor, como o brilho de âmbar, que estendeu ali as suas mãos sobre ele e o tomou por uma trança de seu cabelo.
e no Espírito o levantou entre o céu e a terra e o transportou até Jerusalém. Podemos imaginar mesmo que Deus pegou o profeta Ezequiel pelos cabelos e o transportou pelos ares até Jerusalém, né? Alguns até sugerem que Ezequiel foi fisicamente transportado para Jerusalém pelo Espírito de Deus, ou que ele fez ali realmente uma viagem até lá. Então isso seria desnecessário também, né? O profeta Ezequiel experimentou ali um transporte visionário, não diferente ali de outras experiências que ele teria ou que outros haviam experimentado ou experimentariam ainda, né? Mas o detalhe da visão, queridos, importa, né? Qual que é a razão do ser afogueado, né? Do estender a sua mão, do apanhar ele pelas suas tranças, do fazê-lo ficar ali suspenso entre os céus e a terra, do conduzi-lo ali de um lugar para o outro, né? Mesmo que em visões, né? O ser, no caso ali, o trouxe até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha, né? Que olha para o norte, virado para o norte. Então esta levava ali, queridos, do átrio externo para o átrio interno do templo. E exatamente onde estava ali o assento da imagem de ciúme, né? Ou que provocava ciúme. É notável, queridos, que a despeito ali de todas as corrupções que existiam, o profeta Ezequiel ainda diga, né? Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme lemos no versículo 4. Era como se quisesse ressaltar ali em alto relevo a diferença entre o Deus, cujo lugar era ali, né? E os desvios que estavam sendo praticados ali, fazendo assim aí os crimes parecerem aí tanto mais hediondos, né? Talvez também ele quisesse ali dizer que Deus permaneceria com seu povo até o último momento da sua rejeição, né? Então essa foi a visão ali que Ezequiel teve, transportado por Deus até a porta do templo, né? Ponto 2 da nossa lição, né? Sobre as abominações, parte 1. Aqui no primeiro subtópico, queridos, a primeira visão, né? Que tem como título A Imagem de Ciúmes, que está aqui no versículo 5 deste capítulo 8, que diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Queridos, aqui há várias conjecturas, né, quanto a quem esta imagem representava, né? Baal, Moloque, Astarote, né? No entanto, queridos, talvez a imagem dos ciúmes não represente aí o nome de qualquer divindade pagã em particular, mas apenas descreva ali uma imagem que provocasse os ciúmes do Senhor. A colocação aí de um Deus rival no local aí dedicado à adoração de Yahvé produziria aí tal efeito, né? Por exemplo, Acás colocou ali um altar idólatra dentro do próprio templo, né? Mudando o altar de bronze para o norte, a fim de abrir espaço para o mesmo, né? Conforme está lá em 2 Reis, capítulo 16, do versículo 10 ao 16. Mais tarde também, Manassés edificou altares na casa do Senhor, conforme está lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 4. Com exceção de Josias, queridos, os subsequentes reis de Judá foram todos ímpios. É totalmente possível, então, que tenham aí usado a área do templo para o culto idólatra. Em alguns momentos da história de Israel, reis lidaram com a idolatria, né? Derrubando os ídolos, os prostitutos cultuais e tirando aí as coisas impuras do templo. Como foi o caso do rei Asa, que está registrado lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 12 e 13, da reforma religiosa de Ezequias,
Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 15 e 16, e também do rei Josias. Este, por sua vez, destruiu a imagem de madeira de Azerá, que foi colocada por Manassés, né? No entanto, queridos, essa postura de obediência a Deus não estava sendo o padrão dos reis, né? Como visto pela denúncia aí do profeta Jeremias contra a idolatria na época de Jeoaquim, conforme está lá em Jeremias 11, do versículo 9 ao 13. Então, queridos, essa é a primeira visão que Ezequiel teve, né? Que é essa imagem de ciúmes, né? Que poderia ser alguma imagem que causasse ciúmes ao nosso Deus. O segundo subtópico ali, o culto aos animais e aos répteis, que está no versículo 10 deste capítulo 8, que diz assim: E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. Então Deus continuou ali a levar Ezequiel em sua visão, né? E certamente pelos seus cabelos e de forma suspensa entre os céus e a terra. E o levou agora então para a porta do átrio e Ezequiel olhou. Então ele viu ali, queridos, um buraco na parede. Então Deus o instruiu a cavar naquele buraco e acabou ali achando uma porta e o instruiu a entrar por ela e ver as ímpias abominações que eles estavam fazendo ali. Então o profeta Ezequiel entra e olha, e vê que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede e em todo o redor. Vale lembrar, queridos, que cultuar animais era adorar a criatura ao invés de adorar o Criador, conforme está em Romanos 1 e 25. É pecado. Animais sobre os quais, queridos, a humanidade havia recebido aí o domínio, tinham, ao contrário, então, se tornado objeto de veneração. Então, o que o profeta Ezequiel viu não eram ídolos sentados em toda parte, mas sim desenhos nas paredes, que representavam serpentes, répteis, animais imundos, né? Insetos que se rastejavam no chão, aves imundas de rapina que voavam no céu, e todos os tipos de ídolos possíveis. A NCV fala aí em quadros, né? Essa versão bíblica aí fala que poderia ser quadros sobre aquelas coisas, né? A visão então do paganismo doentio fez então o profeta Ezequiel ali acabar caindo doente. E ele entendeu perfeitamente bem o porquê do julgamento que chegaria logo e que seria justo. Queridos, esse versículo nos faz lembrar também do livro dos mortos dos egípcios, né? Que fala também de tais animais imundos. Textos ugaríticos nos informam aí sobre ritos praticados em cavernas, no escuro, né? Para honrar o deus solar da vegetação. Provavelmente, então, queridos, tais descrições influenciaram ali o conteúdo desse capítulo, ou pelo menos alguma das suas expressões, né? Por exemplo, o versículo 12 nos diz que o culto foi praticado na escuridão. O versículo 12 está escrito assim: Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas. Então as divindades, né? Serpentes conhecidas nas religiões egípcias, as cananitas e babilônicas, dão motivo então para supor que este incidente, então, né, reflete a influência generalizada das seitas estrangeiras sobre o culto israelita, cultivadas ali sem dúvida por motivos mais políticos do que puramente religiosos. Então era uma adoração, um culto ali que vinha de uma cultura pagã, né? E os israelitas estavam ali também, também com essa prática ali, né? Outra visão aqui, queridos, nesse capítulo 8, né? Os 70 anciões
que está no versículo 11, né? Diz assim: e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso, né? Então Ezequiel viu ali que 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles, né, estavam em pé diante das pinturas em veneração com incensários e em rituais de adoração, né? Esse Safã havia sido útil ali na reforma empreendida por Josias. E queimar incenso no templo, queridos, era ali um rito reservado para os sacerdotes. Então Deus mostrou a Ezequiel o que faziam aqueles anciãos, né? Ele começou a contar a sua visão, estando sentado junto aos anciãos. E faziam nas trevas, né? Como nós já vimos, cada um na sua câmaras pintadas de imagens. Então eles faziam isso, queridos, e ainda diziam que o Senhor não os podia ver porque tinha abandonado a terra. Queridos, os pecados secretos, acariciados pelos sacerdotes e anciãos, foram as abominações e repugnantes práticas de adoração de sua cultura. Aqueles, queridos, esses anciãos, esses líderes, que deviam ali ter guiado o povo de Deus na verdadeira adoração, estavam adaptando essa adoração aos costumes pecaminosos e corruptos do seu tempo e ambiente, trazendo assim, queridos, as abominações da cultura que os cercava ao sagrado santuário de Deus. E como é irônico que o exército babilônico trouxesse um fim à profanação do templo de Deus. E nesse caso, né, unicamente pela destruição dele. Então aquelas pessoas, queridos, devem ter aí se afastado tanto do Senhor, a ponto até de acreditar que ele não as via ou que não se importava com as suas práticas ali. O Senhor, né, que vez após vez mostrava o seu cuidado, a sua proximidade e o seu desejo de que elas obedecessem, agora havia abandonado a terra como eles pensavam? É claro que não, né? Deus estava ali olhando tudo, cuidando de tudo. Todos esses homens achar que Deus não estava ali. Tanto estava, como acabou vindo ali o juízo de Deus, né? Para aquele povo, com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo, né? Ponto 3 da nossa lição, queridos, ainda sobre as visões do profeta Ezequiel, né? Agora aqui é a parte 2, né? O primeiro aqui, o ritual de Tamuz, né? Que está no versículo 14 desse capítulo 8, que faz parte ali da nossa leitura bíblica em classe, né? Diz assim o versículo 14: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Então, queridos, a terceira cena, né, das abominações é a das mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz, né? Essa foi a terceira visão. Então trata-se de uma das poucas menções femininas no livro do profeta Ezequiel. E ainda não metafórica. Tamuz, queridos, era uma divindade suméria, também chamada de Adonis pelos gregos e Osíris pelos egípcios. Então, segundo o pensamento babilônico, né, esse Tamuz era filho de Morduk, o deus principal dos caldeus, com Semíramis. Era marido e irmão da deusa Ishtar, a mesma Astarate ou Astarote, que era a deusa ali da fertilidade. Então, na verdade, tudo fazia parte do mesmo ciclo, né, podemos dizer assim. Então, esse Tamuz era o deus da vegetação e dos rebanhos. A crença babilônica era que ele ficava ali 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim, então,
era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tammuz, no segundo dia do quarto mês, para que ele então ressuscitasse e fizesse chover. Então as mulheres, né, as carpideiras, eram as pranteadoras profissionais, né, cuja função naquela época era lamentar nos velórios e enterros, para fazer então que os outros também chorassem. Então o objetivo, queridos, não é apontar ali mulheres como idólatras, mas sim dar aí uma amostra do tipo de abominação que estava acontecendo no templo. É possível que se tratasse ali de um culto sincrético, né, influenciado pelos babilônicos, visto que a visão é do sexto mês. Então era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a esse deus Tammuz. Os teólogos Patterson e Cayley, né, acreditam aí que essa abominação era pior do que as anteriores por conta da perversão sexual envolvida no rito. A influência dessa divindade era grande, queridos. Os hebreus, depois lá do cativeiro babilônico, deram ao quarto mês do calendário religioso o nome de Tammuz, que correspondente aí ao mês junho e julho, né? Então, até hoje, queridos, em regiões aí remotas do Kurdistão, há variações desse antigo culto. E segundo a opinião de alguns estudiosos, Tammuz aí representaria o monarca reinante. E este, né, por sua vez, representaria então todos os homens, dentro do potencial de que eles teriam de participar da natureza divina de Ishtar, né? O princípio da vida e da fertilidade. Veja só, queridos, muitos cultos pagãos antigos giravam em torno aí de questões sexuais e do mistério da reprodução. E como essa é uma questão aí muito atrativa para os seres humanos, né? Então não admira que muitos judeus aí se tenham deixado envolver por cultos dessa natureza ao longo aí da sua história. Mas como é claro, né? Todos os cultos dessa ordem indicam e levam aí a uma grande degradação. As sugestões deixadas pelos imaginários deuses pagãos não eram puras, mas sempre envolviam ali as piores perversões morais. Então não admira, né, que os profetas do Senhor sempre tivessem sentido que tais cultos eram infames, representando ali um grave perigo para o povo de Deus. O subtópico 2 desse terceiro ponto, né, a outra visão, os adoradores do sol, que está no versículo 16 desse capítulo 8, né, que diz assim: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então, queridos, a abominação suprema, né, estava então para ser praticada na própria entrada do templo do Senhor. Ali então, no lugar em que deveriam estar chorando e clamando a Deus, né, para que ele poupasse o seu povo, os sacerdotes estavam deliberadamente virando as costas para Deus. E por causa da sua direção, né, do leste para o oeste, o templo então podia ser usado para o culto ao sol. E o fato, né, de que Josias, na sua reforma, teve de tirar os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol e queimar os carros do sol, né, conforme está lá em 2 Reis 23:11, indica então que alguns reis de Judá tinham explorado as possibilidades, né? A cifra citada, queridos, esse número de homens, né, cerca de 25 homens, sugere que não foi grande aí o número dos sacerdotes que sucumbiram a esta forma específica de adoração. Mas mesmo assim, queridos, eram homens de posição.
e estava publicamente ali abusando do templo para uma prática que era uma negação total do propósito santo para o qual foi dedicado. E como se isto não bastasse, ainda enchem de violência a terra e tomam a irritar-me, e tornam a irritar-me, né? Melhor dizendo, conforme está no versículo 17. Queridos, quando a liderança da igreja se torna ali corrupta, né? Não há limite ao caos que é semeado aí na vida da nação. Tudo, queridos, parte da liderança. Então, se a liderança está dando um mau exemplo, vai acabar estourando no povo. E foi assim que aconteceu ali nessa terra. Subtópico 3, aqui já partindo para o final, os anciãos na casa do profeta, né? Então, queridos, os anciãos de Judá, que estavam ali neste momento no cativeiro com o profeta Ezequiel, se assentavam, né, diante dele, né? E provável que este contato ali acontecesse aos sábados e que fosse até habitual para eles estarem presentes junto ao profeta a cada sábado, tanto para ouvir a sua palavra, como para orarem e louvarem ao Senhor com ele. E de que maneira melhor, né? Podiam passar o sábado, agora que não tinham mais templo, não tinham nem sinagoga, nem sacerdote, nem altar, né? Pois eles estavam no cativeiro. Então era uma notável misericórdia, né? Que tivessem a oportunidade de passá-lo tão bem como os bons servos do Senhor na época do profeta Eliseu, né? Mas alguns até entendem, queridos, que alguns historiadores, alguns teólogos, né, estudiosos entendem que eles aí, esses anciãos ali, visitavam o profeta Ezequiel em alguma ocasião extraordinária para consultar ao Senhor e se sentavam aos pés do profeta para ouvir a sua palavra. Observe bem, né? Quando a lei havia perecido na vida dos sacerdotes em Jerusalém, né? Exatamente na vida daqueles cujos lábios deveriam guardar o conhecimento, né? Aqueles que estavam na Babilônia, então, tinham um profeta para consultar, que era o profeta Ezequiel. Então, Deus não está confinado a lugares ou a indivíduos, queridos. Basta buscar que Deus vai ouvir, não importa o lugar. Se não está no templo, não está em Jerusalém, se está lá no cativeiro na Babilônia, é só você buscar que Deus vai se manifestar. E agora que os anciãos de Judá estavam no cativeiro, então eles respeitavam mais os profetas de Deus e a sua palavra nas bocas deles, né? Do que o faziam quando viviam em paz em sua própria terra. Quando Deus, queridos, leva aí os homens aos laços da angústia, então eles abrem os seus ouvidos à disciplina. Aqueles que menosprezaram, né, a visão do vale da visão, né, estimavam agora que a palavra do Senhor era preciosa e não havia uma visão acessível. Então, quando os nossos instrutores, queridos, são colocados aí contra a parede e são forçados a pregar em casas particulares, nós devemos acompanhá-los com persistência. A casa de um pastor deveria ser aí uma igreja para todos os seus vizinhos. O apóstolo Paulo pregava na própria casa que alugou em Roma. Deus o usou ali e ninguém lhe ordenou que não pregasse. Conclusão da nossa lição diz assim: aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Queridos, a apostasia não acontece da noite para o dia. Povos inteiros não se perdem completamente em um dia, uma semana ou mesmo um ano. O processo é muito lento. Uma pequena mudança aqui, uma pequena concessão ali, um pouco menos de rigidez, a fim aí acompanhar o momento, né? A fim de acompanhar o momento, ou para ser relevante,
ou para se adequar melhor às tendências da sociedade e da cultura. Então, pouco a pouco, passo a passo, e depois de algum tempo, uma nação inteira está fazendo coisas que talvez em uma ou duas gerações anteriores teriam sido consideradas com horror. Esse foi o destino do antigo Israel e Judá. Esse foi o destino do cristianismo em seus primórdios. Esse pode ser o destino de qualquer igreja, incluindo a nossa, que não guardar aí, se não guardar com zelo e cuidado as sagradas verdades e práticas que lhe foram dadas pelo Senhor, corre o risco de cair no mesmo erro. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.